E hoje eu vou falar para vocês uma vida marcada por Cristo. Todos nós que dizemos ser cristãos, a nossa vida precisa ser marcada por Cristo, amém? Todos nós temos marcas em nosso corpo que a gente foi adquirindo durante a nossa vida. Marcas que nos lembram de momentos específicos, traumas, marcas de alegria, momentos, que a gente às vezes não consegue esquecer, momentos felizes ou até mesmo momentos meio tristes. Ontem eu conversava com a minha cunhada e ela falou que tinha batido o carro e ela estava meio nervosa, Aí eu falei para ela, nossa, eu já bati meu carro também. E eu fiquei assim também, uns 2 meses sem dirigir, fiquei com medo. E eu contando para ela, irmãos, eu comecei a reviver aquele momento. Sabe quando você lembra daquilo e começa até a te dar assim, aquela aflição que deu no dia? Aí eu falei assim, não, mas hoje eu estou liberta, agora eu dirijo, vou para todo canto. E aí você vai ser da mesma forma. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, muitas delas a gente não pode deixar marcar a gente de forma profunda. A gente tem que superar. Mas existem marcas que nos lembram, de momentos específicos. Às vezes, uma marca traumática. Algum acidente que você teve, alguma coisa, você vê aquela cicatriz, você se lembra daquele momento. Para as mulheres, uma marca de alegria. Quem teve filho por cesariana tem o risquinho lá, que lembra, de um dia importante, de um dia feliz que você teve o seu filho. Tem marcas que são extremamente importantes para nós. E todas elas, irmãos, marcas que nós sofremos durante a vida, nos fazem ser quem somos hoje. Então, todas elas fazem parte da nossa história. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem hoje a marca mais importante que todo cristão deve ter? Será que você tem a marca de Cristo? Você está, com essa marca em você? O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Gálatas, Gálatas 6:17, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele fala que ele traz no corpo dele tudo aquilo que Jesus mudou, transformou e marcou na vida dele. Nos tempos antigos, irmãos, a palavra grega traduzida por marcas era usada como referência ao estigma de ferrete, que identificava escravos e animais. Isso era ser marcado. E o apóstolo Paulo, ele foi marcado como se fosse assim, porque o corpo dele estava cheio das marcas que ele sofreu por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho acerca dessas marcas que o apóstolo sofreu. A primeira marca que eu quero falar com vocês foi apedrejamentos. Em Atos 14:19, ele foi apedrejado. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Então, os homens apedrejaram ele a ponto de achar, ele já está morto, vamos jogar ele para fora da cidade. Ele sofreu por isso, mas pela misericórdia do Senhor ele não morreu. Dali ele ainda continuou falando das boas novas de Jesus. A segunda marca que o apóstolo Paulo teve foi os açoites. Em Atos 16:22 fala: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Você imagina, pelo amor do Evangelho, você foi açoitado. Hoje nós, irmãos, não sofremos isso. Nós não somos apedrejados, não somos açoitados por falar de Jesus. Somos discriminados algumas vezes, sim, mas não chega nem aos pés do que os discípulos sofreram, E outra marca que o apóstolo Paulo também trazia consigo, doenças. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Ele tinha em seu corpo todas essas marcas, irmãos. Ele foi um homem marcado por seu encontro com Cristo. Essas marcas, para Paulo, distinguiam-no como servo de Cristo. Aquele é Paulo, vai ali, ele já foi açoitado por Jesus, ele já foi apedrejado por Jesus, por falar do amor de Jesus. Mas ele enfrentou muitas
muitas dificuldades em sua vida. Antes era um perseguidor de Jesus, mas depois foi perseguido por ser um cristão. Irmãos, Jesus entrou de uma forma avassaladora na vida de Paulo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido pelo amor, por falar do amor de Jesus. Então houve uma transformação, ele foi marcado profundamente por Jesus. E nós também temos que ter essa marca profunda. Eu sempre falo para os irmãos na célula, a gente tem que ter o nosso testemunho pronto. Olha, eu sou de Jesus porque Jesus transformou a minha vida, Jesus fez isso. Essa é a marca que nós temos que declarar ao mundo, todos nós. Temos que ter na nossa mente, a todo momento, quando perguntarem a você a razão da sua fé, você tem que ter ela pronta para entregar para as pessoas. No mesmo instante você tem que falar, não, eu sirvo a Jesus porque Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha casa, Jesus mudou a minha vida, eu creio que o Senhor virá e me buscará para a eternidade. E isso é marca de cristão, irmãos. A gente tem que ter na nossa mente isso. As cartas de Gálatas e 2 Coríntios foram escritas em defesa tanto do Evangelho como ao próprio ministério de Paulo, devido às perseguições. Lá ele fala todas essas coisas, defendendo o Evangelho que ele defendia também, e também o seu ministério. Falou, olha, eu passo tudo isso por amor ao Evangelho, para que o Evangelho siga adiante. E a sua declaração final nesse Gálatas 6,17 que a gente leu, parece como colocar um ponto final em tantas tribulações, dizendo que ninguém mais precisava incomodá-lo ou molestá-lo, porque ele já tinha a marca mais importante no seu corpo, que era a marca de Cristo. Ele fala em um versículo, não interessa o que vocês vão fazer comigo, o importante é que eu servi a Jesus, eu cumpri o propósito, eu tenho a marca de Cristo. E é isso, queridos, para nós o mais importante precisa ser isso também, ter a marca de Cristo em nós. O verdadeiro cristão tem por objetivo ser parecido com o seu mestre e seguir os seus passos e ser reconhecido por isso. Para nós não deve ser vergonhoso ser chamados de cristãos, Nem tampouco parecer com Jesus ou levar as marcas que se assemelham à marca dele. Que hoje, após essa palavra, irmãos, você possa dizer, eu sou marcado por Cristo. Jesus já transformou a minha vida e a minha maior alegria é ser reconhecido por Ele e ser parecido com Ele. Duas coisas, irmãos? Que o Senhor Jesus nos reconheça como irmãos, como filhos de Deus, e também que nós sejamos parecidos com Ele, que nós transparecemos isso para o mundo também. E hoje eu quero falar com vocês alguns sinais de quem tem a vida marcada por Cristo precisa ter. Existem alguns sinais que a gente tem que demonstrar durante a nossa caminhada cristã. O primeiro sinal que você é marcado por Cristo, você reconhece a Cristo, Você primeiramente reconhece a Cristo como seu Salvador e você abandona a velha vida e vive em novidade de vida. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Quando ele teve encontro com Jesus, ele deixou de perseguir os cristãos e se juntou a eles para continuar o ministério que Jesus tinha deixado para os discípulos na terra. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está em Cristo, tem que mudar, queridos, tudo na nossa vida. Precisa refletir o novo eu que eu preciso ser, que é o novo cristão, o novo discípulo de Jesus. Quando você é marcado por Cristo, você abandona de uma vez todo o seu passado pecaminoso e você começa a viver em novidade de vida. As coisas que você praticava, fazia, pensava antes, você não pode continuar da mesma forma. Os prazeres do mundo e o pecado não podem ser algo desejoso demais para você. Você não pode encontrar mais satisfação nisso. Você precisa viver uma vida diferente.
Já não faz mais sentido você viver no pecado. Você mesmo, quando acontece de você escorregar e pecar, você se sente mal. É sinal que o Espírito Santo já está agindo em você. Você já está mudando. Somente viver a vida por Cristo faz sentido. Somente agradar ao Mestre Jesus faz sentido para você, se você vive essa novidade de vida. E você luta contra as vontades da carne, você dá bom testemunho diante de todos os homens. E isso é viver uma vida marcada por Cristo. Você reconhece a Cristo em todo o seu caminho. Tudo que você faz tem que passar pelo crivo, como o pastor fala sempre, né? Dos propósitos de Deus para a vida do cristão, 5 propósitos. Então a nossa vida precisa refletir isso. Em Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Se você der mais lugar ao Espírito, com certeza você não dará mais lugar à sua carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, nós temos que lutar contra a nossa carne. A nossa carne não melhora e ela sempre quer sobressair ao Espírito Santo. Ela sempre quer fazer com que a gente caia, mas nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. O principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Cristo. É uma frase do Packer, de um teólogo. Queridos, é muito bom você ser cheio do Espírito Santo, você sentir a presença de Deus, mas o principal a função do Espírito Santo em nós é criar sim o caráter de Cristo, é nos guiar nessa jornada, é nos ajudar nos momentos em que nós estivermos quase caindo, né, desanimando. O Espírito Santo faz isso em nós. Esse é o trabalho que Ele faz em nós, fazer com que tenhamos consciência e reconheçamos de todo o coração a Cristo como Salvador. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha em nosso coração. É o Espírito Santo que vai alcançar aquela pessoa que você já cansou de falar de Jesus, você já cansou de dar conselho e ela não te ouve. É o Espírito Santo que pode fazer esse trabalho, queridos. Então a gente não pode deixar jamais faltar a presença do Espírito Santo de Deus. E como que o Espírito Santo vem a faltar? Ele fica triste, né, irmãos, quando a gente peca. Ele fica triste quando a gente se afasta de Deus e dá lugar à carne e dá lugar aos prazeres do mundo. Então, nós precisamos agradar a Jesus, ao Espírito Santo, amém? Que a gente possa se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Segundo sinal que você é marcado por Cristo, você reconhece a vontade de Cristo, você vive de acordo com a vontade de Deus. A gente já falou sobre isso, irmãos. A palavra de Deus nos guia o que devemos e o que não devemos fazer. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Então a gente precisa reconhecer essa vontade e obedecê-la. Não adianta você saber direitinho o que precisa fazer, mas não faz, né? Você fica vivendo uma fé morta, você fica vivendo o quê? Eu acredito em Deus, eu sigo a Deus, mas você não segue de verdade, você não está reconhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando a Bíblia fala aqui dessas testemunhas que nós estamos rodeados, irmãos, significa que estamos cercados de histórias de homens de fé do passado que serve de exemplo hoje na nossa
nossa carreira da fé, do nosso dia a dia. A palavra de Deus está cheia, queridos, de exemplos, de homens que obedeceram a Deus, que não obedeceram, exemplos a ser seguidos, exemplos a não ser seguidos. Exemplos para a gente, o quê? Refletir, né? Para que a gente possa tomar atitudes na vontade do Senhor. Esse versículo em Hebreus 12:1 fala que a gente tem que correr a corrida que é proposta por Deus, que o Senhor nos dá. Nós temos que cumprir o propósito divino para nós, né? Deus tem propósito para seus filhos e nós somos suas testemunhas aqui. E como testemunhas precisamos correr sem desanimar, viver na contramão do mundo. E o alvo final é Cristo. Nós temos total certeza, queridos, que a vontade do Senhor para a nossa vida é que nós sejamos filhos obedientes e que nós venhamos a influenciar a outras pessoas a serem filhos obedientes também, né? O nosso ministério é fazer discípulos, é procurar ganhar almas para Cristo e viver como testemunha viva do Evangelho do Senhor faz parte disso, é fazer a vontade do Senhor. Nós temos que conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Essa é a vontade de Deus para nós, né? Cada vez mais buscar um relacionamento sincero com Deus e fazer o Senhor conhecido. Como? Através da nossa vida, através das nossas palavras, das nossas atitudes e através da pregação do Evangelho de Deus, né? Como eu falei do nosso testemunho pessoal, a gente precisa propagar o Evangelho em todo o tempo, queridos. E existem alguns deveres de cristão que é realmente marcado por Cristo, que nós temos que seguir para fazer a vontade do Senhor. O primeiro dever é ser testemunha viva. Atos 20:24 diz: todavia, não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo falando: eu não dou minha vida valor nenhum, se tão somente eu puder fazer isso, concluir a obra que o Senhor colocou em minhas mãos. Todos nós temos que ser isso, irmãos, testemunhas vivas do que o Senhor fez em nossas vidas. Outro dever nosso, queridos, que nós temos que ter como cristão marcado, sem desânimo. Nós não podemos desanimar. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Efésios 3:13. As tribulações de Paulo também serviam para fortalecer a fé dos cristãos. Ao verem que ele não desanimava diante das dificuldades, eles eram encorajados a fazer o mesmo. O povo era encorajado a perseverar, porque Paulo não desistia, Paulo não parava, quase morto levantava e voltava a pregar de novo. Saía da prisão, as cadeias tremiam e ele voltava a pregar de novo. A nossa vida, irmãos, tem que servir para encorajar a vida dos outros, né? A gente tem que viver uma vida marcada por Cristo, porque tem pessoas que se espelham em nós. Tem pessoas que você nem sabe, mas ela fica de olho em você. Se você desanimar, escorregar, se você parar, você perde essa pessoa também. Então, é importante que nós não podemos desanimar jamais, queridos. Está difícil? Ore. Está difícil? Chore. Está difícil? Clame. Mas não pare. A gente não pode parar de caminhar jamais. Eles viam que a fé de Paulo não era abalada pelo sofrimento, mas que ele continuava a confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades. E é assim, irmãos, a nossa fé não deve ser abalada por qualquer circunstância da nossa vida. Muitas vezes nós passamos por lutas, por tribulações, mas nós não podemos desanimar, porque tem pessoas que dependem de nós, que precisam de nós. E nós seremos a testemunha viva que vai fazer com que essa pessoa venha conhecer a Cristo. Então, não desanime.
Outra marca que um cristão deve ter é na contramão do mundo. Nós não amamos esse mundo, nós não vivemos como esse mundo vive, nós não andamos na onda que esse mundo, surfa, nós somos diferentes. Nós somos cristãos marcados. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, dos olhos, ostentação de bens, tudo isso provém do mundo. O mundo age assim. Nós não. Nós deixamos isso para o mundo. Nós vivemos na contramão do mundo. Vamos ser prósperos, abençoados, vamos conquistar as coisas, trabalhar, estudar? Sim, mas nós não podemos nos esquecer que somos filhos marcados por Cristo. Nós não podemos esquecer a nossa essência, que somos testemunhas vivas de Cristo. E isso faz com que a gente viva na contramão desse mundo, que a gente não venha a ser abalado por cobiça, por dinheiro, por ter fama, por coisas que o mundo sonha. O cristão marcado não sonha com isso, irmãos. O cristão marcado por Cristo sonha cada vez mais ganhar almas para Jesus, sonha cada vez mais agradar ao seu Senhor e ser obediente à vontade de Deus. Amém? Terceiro sinal que você é marcado por Cristo: você reconhece o sacrifício de Jesus. E você carrega em si as marcas desse sofrimento, Nós também partilhamos dessa dor que Jesus sofreu, porque nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador. Nós reconhecemos o sacrifício que Ele fez. Você sabe o que é sacrifício vicário? Sacrifício propiciatório ou sacrifício substitutivo. Tudo isso, irmãos, quer dizer assim, que a culpa era minha, o pecado era meu, mas quem levou tudo isso foi Jesus na cruz do Calvário. Ele sofreu por mim e por você. Toda a dor e sofrimento que Ele passou lá foi por mim e por você, que estamos aqui hoje, E por muitas almas ainda que Ele tem a salvar. Então quer dizer que a gente tem que reconhecer esse sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E em 1 Pedro 4,13 diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Nós temos que dar valor, queridos, ao sacrifício que Jesus fez na cruz, porque quando Ele voltar, nós participaremos da glória com Ele. Quando Ele voltar, nós estaremos alegres juntamente com Ele, quando Ele vier nos buscar. Então nós temos que reconhecer que sem esse sacrifício nós estávamos condenados ao inferno. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica e nos redime desse pecado, e a porta, do céu foi aberta. O véu se rasgou e nós podemos acessar o Pai, acessar a Deus. Queridos, sofrer por causa de nossos erros e falha não nos levará a lugar nenhum. É um sofrimento vão. Mas se você e eu estamos permanecendo fiéis na presença do Senhor, fundamentados na palavra de Deus, perseverantes, obedientes a Deus, cooperando com Cristo e compartilhando seu amor e sua palavra, o que a gente pode esperar é oposição dos que não creem em Jesus. Se nós andamos no caminho obedientes, com certeza nós vamos encontrar resistência. As pessoas vão falar: ih, aquele ali é crente. Vão nos discriminar, vão nos deixar de lado, não vão nos chamar para coisas, nós não vamos ser mais participantes da rodinha, mas isso para nós é motivo de alegria, porque nós somos marcados por Cristo, nós somos de Cristo, e isso
é sofrer por causa do amor de Jesus. É um sofrimento pequenininho, né, irmãos? Que às vezes a gente fica triste, né? Nossa, fulano não fala mais direito comigo. Nossa, eu não sei, eu não participo mais de festa tal, porque eles não me chamam mais porque eu sou crente. Glória a Deus, porque eu sou crente. Aleluia, porque eu sou de Cristo. Esse sofrimento, irmãos, é válido e nós agradamos ao Senhor quando a gente faz isso. Quando a gente se separa de maneira total do mundo e vive uma vida para Cristo. Cristo suportou todo o sofrimento até a morte de cruz. O verdadeiro cristão tem participação no seu sofrimento, porque você reconhece o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. A gente reconhece esse sacrifício que Jesus fez. Então, para nós, irmãos, não deve ser difícil, né? Abrir mão dos prazeres, renunciar ao mundo para agradar ao nosso Deus. Isso não deve ser pesaroso para nós. Na verdade, deve ser um prazer, uma alegria sermos servos do Senhor e obedecer à vontade dEle. Deus quer enxergar em nós as marcas de seu Filho. Deus quer ver em nós, né, essa mudança de vida, essa transformação, essa obediência. O Senhor quer enxergar em nós. O cristão marcado por Jesus exibe as suas marcas no falar, no agir e no pensar. Nós não falamos palavrão, nós não falamos qualquer coisa, nós não agimos de maneira errada, nós agimos e pensamos antes de agir. A palavra de Deus diz: tudo que for bom, honesto, verdadeiro, de boa fama, nisto pensai. Os nossos pensamentos também passam por isso, irmãos. Os nossos pensamentos também têm que ser aprovados por Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Nós temos que lutar contra a nossa carne em todos os aspectos da nossa vida, nas atitudes, no falar e no pensar. Amém? Quarto sinal que você foi marcado por Cristo. Você reconhece as marcas de sua cura. Você é totalmente curado por Jesus. Quando você é curado por Jesus, você vive uma vida nova. Em Salmos 147:3 diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Somente Jesus pode curar uma alma machucada. Somente o Senhor pode libertar uma alma machucada, queridos. Então, se até hoje você não se sente totalmente curado, hoje é o dia de você orar e pedir ao Senhor: Senhor, cura minha alma, cura meus traumas, minhas frustrações, cura o meu emocional, para que eu viva uma vida verdadeira marcada por Ti. A marca que evidencia de que você é um verdadeiro cristão é que você foi plenamente curado por Jesus. Nós temos que ser pessoas equilibradas, queridos. E quando você é curado por Cristo, até as suas cicatrizes são usadas para a propagação do Evangelho. Tudo aquilo que você acha que é ruim, o Senhor transforma em algo bom para que você propague o Evangelho. Porque naquilo que você foi muito machucado, o Senhor pode derramar a sua graça trazendo cura completa. Você pode falar: não, isso ninguém pode curar, até eu tenho dificuldade para orar sobre esse assunto. O Senhor pode curar, irmãos. E o Senhor faz algo novo nascer e algo que faz com que o Evangelho dele seja propagado. Pode ter certeza disso. Tem uma frase do Billy Graham que diz assim: algumas pessoas vão conhecer Jesus através das batalhas que você venceu. Por isso, não esconda suas cicatrizes. Não esconda, queridos. Você tem um testemunho de vida? Conte, fale. Jesus me curou. Jesus me salvou. Porque quanto mais você falar isso, mais o Evangelho será levado a outras pessoas. Quando você reconhece que precisa de cura, o Senhor entra com a cura. A partir do momento que você foi curado, você está habilitado para ajudar outras pessoas a se curarem também. Isso também, queridos, todas as nossas lutas, né, servem de aprendizado para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor também. Serve de
incentivo para a vida das pessoas. Quando os irmãos vêm contar testemunho, nós ficamos alegres. E o que acontece com a gente? Nossa, o irmão conseguiu, eu vou também. Serve de incentivo para a nossa vida. Então, tudo aquilo que você foi curado, é o seu testemunho, pode servir para curar outras vidas. Então, não se cale. Não sei pregar, Ana Paula, eu não sei falar de Jesus. Então, fala do que Ele fez por você. Eu tenho certeza que a sua história você sabe contar. A sua história de vida você sabe falar. Então, fale e peça ao Espírito Santo que Ele vai te guiar e você vai conseguir alcançar mais vidas onde quer que você vá. Não esconda suas cicatrizes, porque elas são o seu ministério. Pense nisso. Né? Pense nisso hoje. Se você está escondendo aí, não está contando, conte, porque pode ser o seu ministério. É isso que o Senhor quer usar. Muitas vezes você fala assim: eu não sei para que eu sirvo, eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei, mas você sabe sim. O seu ministério é aquilo que o Senhor te curou. E Ele está pronto, né, para fazer com que você fale do amor dEle. Suas marcas contam o seu testemunho. Então, não deixe de falar o seu testemunho, irmãos. De maneira muito importante para nós hoje, talvez amanhã você vai encontrar com alguém e ela vai precisar ouvir uma palavra. Talvez seja somente seu testemunho. De maneira breve, né, irmãos? Para não cansar as pessoas, mas fale o que Jesus fez na sua vida. Amém? Quando se vive uma vida marcada por Cristo, não há possibilidade de permanecermos no mesmo comportamento, irmãos. Quando você encontra realmente, verdadeiramente a Jesus, não tem como você viver do mesmo modo. Tem que haver mudança de vida. Tudo na sua vida que estava errado, desalinhado, Jesus faz uma revolução completa. O Senhor quer fazer revolução, querido, nas nossas vidas. Até mesmo hoje, a gente que já está na caminhada há algum tempo, quem sabe o Senhor tem coisas ainda para completar na minha e na sua vida. Nós temos que deixar o Senhor agir, amém? Se o seu mundo era cheio de ruídos, escuro e vazio, se tornam tranquilos, claros e preenchidos pela presença do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus faz, irmãos. Ele entra com a luz e transforma toda a nossa vida. Sua ansiedade vai embora, fragilidades vão embora, e tudo aquilo que você achava ser tão fraco em você, o Senhor torna forte. Tudo aquilo que você acha, irmãos, nossa, mas a minha fraqueza é tanto essa, o Senhor quer fortalecer a sua vida nesta noite. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, o Senhor quer transformar. Jesus entra e fortalece a sua vida. Basta você reconhecer o Senhor em seus caminhos. Reconheça Jesus em seus caminhos, que eu tenho certeza, irmãos, não tem como você viver da mesma maneira. Tudo irá mudar. Em Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele pode fazer isso na minha e na sua vida hoje, irmãos. Hoje Jesus quer fazer uma revolução em sua vida, marcar a sua existência. Daqui para frente, você será não só um evangélico, mas um verdadeiro cristão. Nós não seremos mais religiosos, mas um verdadeiro cristão marcado por Cristo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Que o Senhor faça a obra completa na nossa vida. Eu creio em nome de Jesus. Amém?